Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem o livro ápice de vocês e abram ele lá nas páginas 38. Olha aqui, garotada, como se escreve o número 38. E também na página 39. Olha aqui como se escreve o número 39. Nessas duas páginas, vocês vão colocar a data de hoje. Hoje é dia 22/6/2021. Hoje é dia 22 do mês de junho do ano de 2021. Na aula de hoje, nós vamos continuar fazendo a interpretação do lenga-lenga, né? Da casa do seu Damião. Então, vamos lá, pessoal. A lenga-lenga que você leu está organizada em conjuntos de versos, chamados de estrofes. Então, vamos ver, né? Vamos relembrar como é a estrutura, né, dessa lenga-lenga, a casa do seu Damião, aqui nas páginas 36 e 37. Então, reparem, crianças, na estrutura, na forma como está escrita essa lenga-lenga. Ela é composta por versos. Cada linha dessa lenga-lenga nós chamamos de verso, tá? E quando a gente junta, né, um grupinho de versos, nós formamos o quê? Uma estrofe, tá? A Pro já explicou isso para vocês em sala de aula. E não é só a lenga-lenga que tem essa estrutura aqui. Outros gêneros textuais, como os poemas, as cantigas, né, as parlendinhas, também são compostos, né, por versos e estrofes. Agora, vamos, né, responder a questão. Quantas são as estrofes da lenga-lenga, a casa do seu Damião? Vamos voltar aqui na lenga-lenga. Vamos contar, né, quantas estrofes tem. Bom, se eu sei que estrofe, né, são cada conjuntinho de versos, ó, vocês podem fazer igual a Pro fez aqui, tá? Ó, separar. Ó, aqui eu tenho uma estrofe. Aqui nesse conjuntinho de verso eu tenho outra, e assim por diante. Depois vocês vão contar quantas estrofes tem na lenga-lenga inteira, tá? Vocês vão responder aqui, ó, são tantas estrofes. Agora vamos para a questão 4. Compare a primeira estrofe com a última. Faça um X no que você notou. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a primeira estrofe. Olha aqui o que está escrito. Aqui está a casa do seu Damião. Aqui eu tenho a última estrofe. Aqui está o tatu que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise. Aqui, né, os versos, né, eles fazem o quê? Eles rimam, né? Eles têm repetições. E aqui, ó, na primeira estrofe, né, a primeira estrofe é composta por um verso só. Aqui na última estrofe, olha aqui quantos versos nós temos, né? Os versos, eles foram aumentando, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos na última estrofe e um só na primeira, não é mesmo? Então, olha quanta coisa, né, tem de semelhante da primeira estrofe, né, para a última. Então, vamos responder, né, as questões aqui, né? O que a gente pôde notar nesse lenga-lenga? Os versos não têm rimas? Não, essa alternativa aqui, ela tá errada, né? Porque a lenga-lenga, ela possui rimas, né? Todos os versos ali, eles rimam, né? As palavrinhas rimam entre elas. Os versos têm repetições? Sim, né? Os versos, eles vão se repetindo, né? Eles vão se acumulando. Então, vocês podem fazer um xizinho aqui no quadrinho. Aumentou o número de versos? Lá do primeiro
para o último? Sim, né? O primeiro ele tinha um verso só. O último já tinha 7 versos, né? Então, aumentou. Vocês podem assinalar o quadrinho aqui. Depois, o número de versos não mudou? Ah, essa alternativa aqui, ela tá errada, né? Porque os números de versos, eles mudaram. Eles foram aumentando. Então, vamos lá. Respondam aí. 5. Seu Damião e os bichos são personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem que aparece no texto. Então, aqui nós temos os personagens do texto. Nós temos o Seu Damião, o Tatu, a vaca, o gato, o cachorro, né? O rato. Vocês vão ter que ler aqui no texto, né? Qual que é a ordem que esses animais aparecem. Por exemplo, vamos lá ler a primeira estrofe. Aqui está a casa do Seu Damião. Então, o Seu Damião, ele é o primeiro personagem que aparece aqui nesse texto. Então, a gente vai colocar o número 1. Depois, aqui está o saco de grão de feijão que estava na casa do Seu Damião. Aqui está o rato. Então, o rato, ó, ele é o segundo personagem. Então, nós vamos colocar o número 2 no rato. Depois, ó, aqui está o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do Seu Damião. Aqui está o gato. Então, o gato, ó, vai ser o terceiro personagem dessa história. Vocês vão colocar o número 3 aqui, tá? No gato. E assim por diante, vocês deverão fazer. Quem que vem depois? Ó, aqui pegou o rato, né? Depois o cão. E assim por diante, vocês vão enumerando, né? A ordem que vai aparecendo as personagens aí no texto. Depois, nós vamos vir aqui para a página 39, questão 6. Por que os bichos aparecem na ordem que você indicou? Converse com os colegas a respeito, depois registre a resposta. Então, aqui vocês vão conversar com os familiares aí de vocês em casa. Por que vocês acham, né, que esses personagens, eles estão aparecendo nessa ordem, pessoal? Por quê? Porque, não sei se vocês repararam, né? Mas é sempre, né, o personagem que ele vem depois, ele sempre vem trazer um perigo, né? Porque, por exemplo, aqui fala o seguinte, ó. Aqui está o gato, que pegou quem? Que pegou o rato. Primeiro veio o rato, ó. Aqui está o rato, né? Que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do Seu Damião. Depois veio quem? O gato. O gato come quem? O rato. Então, o gato, ele é um animalzinho mais forte, ele traz mais perigo. Então, sempre, né, o animal que vem depois, ele traz mais perigo. Então, vocês podem escrever aqui com as palavrinhas de vocês. Lembrando que para começar a escrever, sempre deixe o espacinho para margem. Terminou de escrever? Ponto final. Respondam com as palavrinhas de vocês. Depois, 7. Para continuar a lenga-lenga, que personagem você colocaria depois do tatu? Complete a frase. Qual animal que pode trazer perigo para o tatu? Que pode assustar o tatu, hein? Ai, vamos pesquisar aí no Google? Vamos pesquisar na internet qual animal que pode trazer perigo para o tatu para a gente colocar aqui? Então vocês podem pedir a ajuda da família de vocês para vocês completarem a frase. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês não precisem usar o meu. Vocês podem pesquisar aí no Google, tá? Do celular de alguém aí da família de vocês, para vocês saberem qual que é o animal, né, que traz perigo para o tatu, né? Qual que é o predador do tatu? Então, a Pro vai dar um exemplo aqui. Aqui está a onça, que fez o quê? Que correu atrás do tatu, que arranhou a vaca e assim por diante. Então, esse é um exemplo. Eu quero que vocês me deem outros exemplos. Então, vamos lá. 8. Você gostou da lenga-lenga? Marque com um X. Se sim, você vai colocar no sim, só para ler, né? Só para brincar ou não gostou desse novo gênero textual? Vocês vão marcar aí. Depois, hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema a seguir com a professora. Lenga-lenga, história em versos que se juntam e se repetem.
repetem, né? Então, lenga-lenga é uma história em versos, né? Os versos, eles vão formar o quê? Uma estrofe. Essa estrofe é composto por rimas. Bom, meus amores, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem. Beijinhos!